Fala pessoal, eu sou a Manu, tudo bem com vocês? Hoje eu venho expor 13 manias que eu tenho, que eu aposto que você deve ter uma dessas manias também. Ou no pior dos casos, talvez você tenha as 13 manias. Então vem comigo ver os meus 13 toques de leitura. A minha primeira mania é cheirar livros. E quem nunca, né? Quem nunca pegou um livro e sentiu aquele cheiro composto de química e se sentiu mais conectado com a história e associou aquele cheirinho daquele livro à história e aos personagens. E aqui vai um adentro. Um dos motivos do Kindle não ser tão perfeito é porque é impossível você cheirar o Kindle e sentir o cheirinho único do livro. A minha segunda mania de leitora é sonhar com crush. Sim, eu me apego com os personagens, eu vivencio aquele mundo da maneira mais intensa enquanto eu estou naquela leitura. Eu sonho com os personagens, eu sonho com os crushes, eu faço fanfic na minha cabeça. Eu não sei se vocês sabem, mas na verdade a gente não tem um trio de amigos em Harry Potter, a gente tem um quarteto, que no caso é Harry, eu, Hermione, minha melhor amiga, e Rony. Quem nunca precisou de uma mini terapia para diferenciar mundo literário do mundo real? Terceira mania, mania de puxar aquele plásticozinho que vem como proteção no livro. Não sei se vocês têm estoque, mas ela vem com uma pontinha e aí pra mim o meu auge de abrir o livro é quando vem com um plástico, eu consigo tirar ele exato na bordinha e abrir ele sem ter que rasgar o plástico. Aquilo ali pra mim já é um ritual da leitura. O quarto item de mania de leitora minha é marcação de livro. Olha, se você é uma daquelas pessoas que usa a página do livro pra marcar, pra fazer a orelha, ou se você usa marca-texto pra destacar trechos do livro, sinto em dizer que não tem lugar pra você no céu. Agora, se você, como eu, entende que o livro é um santuário e ele não deve ser violado e usa post-it, que também é a louca dos post-it coloridos, bem-vinda ao meu mundo. Eu tenho a mania de marcar os meus livros com post-it. É muito mais fácil de fazer a marcação assim, fica bonito também. E o melhor de tudo é que no final, quando você tira os post-its, caso você queira, você não danifica o livro, não fica marcação nem nada. É uma ótima maneira de marcar os trechos favoritos. Minha próxima mania é fazer referências de mundo literário, de fantasias que não tem nexo no mundo real. Então, às vezes eu tô lendo uma série muito grande, exemplo recente pra mim foi Nevernight, e aí eu fico soltando referências da série, usando linguajar, ou até questão cultural da série, ou quando eu tô lendo um romance antemporal, e aí às vezes eu me pego falando algumas coisas que não é tão atual. Então eu percebo que eu estou vivendo muito naquela história, eu tenho que voltar um pouquinho atrás, ou ficar explicando por que eu estou usando aquele linguajar. Isso acontece bastante quando eu tô lendo uma série muito grande, e eu fico muito imersa nos livros. Então, de repente, eu fico meio aérea. Mania de encher o carrinho do site online. Quem nunca entrou no site sem ter nenhum dinheiro no bolso e começou a tacar um tanto de livro ali no carrinho? E quando você assusta, você já tem 30 livros no carrinho, você teria que vender toda a sua família, talvez suas irmãs já fosse o suficiente. E aí, de repente, você sai do site e abandona lá aquele sonho que é ser rica para ter dinheiro suficiente para comprar todos os livros desejados. Mania de comprar o livro pela capa. Olha, quem nunca comprou um livro pela capa e teve sorte ou teve azar? Já aconteceu os dois comigo. Eu já julguei e julgo ainda os livros pela capa, o que não é uma coisa boa. Mas é difícil quando você vê um livro muito lindo, que chama a atenção, e mesmo que a sinopse já seja meio assim, eu tenho a necessidade de ter ele na minha estante, então eu vou lá e compro. E nesse jogo eu já tive sorte de encontrar livros incríveis e sorte de não dar certo, e mesmo assim eu manter o livro só por causa da capa. Mania de olhar a avaliação do livro no Scoob. Essa é uma mania que eu tenho muito. Antes de eu iniciar uma leitura, principalmente de um livro digital, eu vou lá no Scoob, dou uma olhadinha nas resenhas que não tem spoiler, olho a avaliação e sim, faz muita diferença pra mim antes de eu começar uma leitura, dependendo da avaliação ou o que a galera tá falando. Infelizmente ou felizmente, eu me deixo ser influenciada. Então isso pra mim é uma mania muito grande. E sim, já aconteceu casos que eu vi uma sinopse não tão positivas e aí eu resolvi arriscar e acabou que a história deu certo para mim. Não foi uma das melhores, com certeza, mas deu certo pra mim. Não foi uma história tão meh. Então nem toda mania é boa, mas são difíceis de ser quebradas. Mania de carregar um livro pra qualquer lugar. Um leitor de responsa sempre tem um livro na bolsa ou no celular.
Antes de eu ter o Kindle, na verdade, quando eu tinha um leve, eu acabava que deixava ele aqui em casa mesmo, não carregava ele pros lugares. E eu preferia sim ficar carregando um livro físico. Mas desde quando eu migrei para o Kindle, acaba que eu ando consumindo muito livro no formato de e-book. Então hoje em dia eu carrego o meu Kindle dentro da bolsa e acaba que é bom que com o Kindle eu acabo carregando mais de 100 livros na bolsa. E olha, carregar livro dentro da bolsa já me salvou várias vezes que eu fiquei presa no trânsito ou que eu fiquei presa em algum lugar que eu tive que resolver alguma burocracia. Então é ótimo porque assim eu não perco tempo quando eu tenho tempo para ler. Uma outra mania é: quem nunca passou na frente de uma livraria e teve que entrar e fazer aquele ritual de passar pela frente dela, ver todos os livros expostos? Aí você entra, olha ali aquele primeira montagem dos livros mais vendidos, daí você fica fuçando, pede até o vendedor para olhar algum preço de um livro e no final sai com a mão vazia, porque aí você lembra que você não tem dinheiro para sustentar o seu mimo, mas você não pode deixar de passar dentro da livraria. E a última mania que eu vou destacar aqui hoje é a mania de destacar trechos importantes ou com um efeito durante a leitura. E para isso eu uso muito o Scoob. No meu Scoob eu deixo lá as frases que eu mais gostei ou os trechinhos que eu mais gostei do livro, o que para mim é muito importante. Como eu leio muito, tem períodos que eu leio 4, 5 livros por semana, então às vezes eu olho pro livro, na semana seguinte já falo, poxa, mas o que essa história contava mesmo? Porque afinal é muito difícil você gravar todas as histórias, só aquelas que realmente são as favoritas, que fica fixado na mente, mas o restante muitas vezes eu me esqueço o nome dos personagens ou enredo, então eu preciso ler a sinopse para poder lembrar da história. Então fazendo marcações de trechos favoritos, isso me ajuda bastante, porque quando eu quero lembrar de recomendar alguma história ou eu vejo um livro que eu dei uma avaliação muito alta e eu não lembro, eu vou lá no livro, olho os meus comentários, vejo todo o meu histórico e aí eu tenho toda aquela lembrança do que aquele livro remeteu pra mim. Então o Scoob me salva muito nesse ponto. Essas foram as minhas 13 manias. Me conte aqui nos comentários se você tem alguma mania em comum, se você tem alguma mania que eu não falei aqui, me conte também. Quero saber se eu também tenho e não coloquei nessa lista. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse livro com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!